O estrondo ensurdecedor na selva amazônica foi substituído pelo estalar sinistro do fogo. Dentro da carcaça do helicóptero, o cheiro de querosene era avassalador. O pequeno Lucas, de 8 anos, tossindo, viu as chamas se alastrando pela cabine, a poucos metros de seu pai, o milionário Rafael Mendonça, desmaiado com um ferimento feio na cabeça. O piloto estava imóvel. Ninguém viria. Ninguém podia ajudar. O pânico começou a subir, gelado, mas uma mão firme tocou seu ombro. Era Ana Silva, a babá. Seus olhos não demonstravam medo, apenas uma urgência feroz. Lucas, saia e corra para as árvores. Não olhe para trás. Ela ordenou com uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. Enquanto o menino obedecia, Ana se virou para o milionário inconsciente. O fogo estava a segundos de alcançá-lo. Sem hesitar, ela passou os braços por baixo dos ombros dele e, com um esforço sobre-humano, começou a puxá-lo para fora, arrastando seu corpo inerte pela selva, segundo a segundo, longe da morte. A explosão do helicóptero iluminou a clareira inteira. O som ecoou pela floresta densa. Ana sentiu o calor nas costas, mas não parou. Cada centímetro era uma luta. Quando finalmente colocou Rafael a uma distância segura, ela caiu de joelhos, ofegante. O suor escorria pelo rosto dela misturado com fuligem. Ela rasgou um pedaço da própria blusa e pressionou contra o ferimento na cabeça dele. Lucas estava encolhido perto de uma árvore, chorando. A selva ao redor estava mergulhada em sombras. A noite ia cair logo, e eles estavam completamente sozinhos. Foi quando ela ouviu um barulho nos arbustos próximos. Algo grande se movendo. O perigo do fogo tinha passado, mas os perigos da noite na Amazônia estavam apenas começando. Como ela protegeria um menino assustado e um homem inconsciente no meio do nada? Aproveita e me fala de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um lindo coração. A história que aconteceu depois daquele acidente não é só sobre sobreviver na selva. É sobre uma mulher humilde, provando que a verdadeira força não vem do dinheiro, mas da coragem que nasce no coração. Ana Silva, a babá que por anos foi apenas uma funcionária invisível, estava prestes a se tornar a única esperança para a família mais poderosa que ela conhecia. Mas para entender a profundidade do que ela fez e a traição que viria depois, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Precisa entender como os três foram parar no coração daquela escuridão. E como o mundo de aparências em que Rafael vivia estava prestes a desmoronar. Porque o que aconteceu naquela selva mudou tudo. Mudou Rafael, mudou Ana, e expôs a verdadeira face das pessoas que Rafael achava que conhecia. Pessoas que, ao ver a conexão entre ele e Ana, fariam de tudo para destruí-la. Pessoas que não conseguiriam aceitar que uma mulher simples tivesse salvado a vida dele, e que ele, pela primeira vez, tivesse enxergado o que realmente importa. Então vem comigo nessa jornada. Vem descobrir como uma babá se tornou heroína. Como um milionário descobriu o verdadeiro valor das coisas. E como o amor verdadeiro nasceu no meio do caos mais absoluto. 3 dias antes do acidente, a vida de Rafael Mendonça era exatamente o que você imaginaria para um magnata do agronegócio de 38 anos. Reuniões intermináveis, contratos milionários, telefone tocando sem parar desde as 5 da manhã. Ele tinha herdado e expandido um império de exportação de soja e café. Tinha uma mansão enorme no Morumbi, carros importados, uma conta bancária que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar. Mas não tinha tempo. Tempo para o filho Lucas, de 8 anos. Tempo para respirar. Tempo para viver de verdade. Lucas era um menino quieto, inteligente, mas sempre com aquele olhar meio perdido de quem está esperando algo que nunca chega. Ele esperava o pai prestar atenção nele. Esperava que o pai largasse o telefone
e jogasse bola no jardim. Esperava que o pai fosse realmente pai, não só um homem rico que morava na mesma casa. Quem ficava com Lucas era Ana Silva. Ela trabalhava para a família havia 3 anos. 3 anos acordando às 5 da manhã, pegando o ônibus lotado da Zona Leste até o Morumbi, chegando sempre antes das 7. 3 anos preparando o café da manhã favorito do menino, levando ele para a escola, ajudando com a lição de casa, lendo histórias antes de dormir. 3 anos sendo mais mãe para Lucas do que a própria mãe biológica, que tinha morrido no parto e deixado Rafael sozinho com um bebê. Ana tinha 28 anos e vinha de um lugar bem diferente daquele mundo de luxo. Ela cresceu no interior de Minas Gerais, numa comunidade pequena, perto de uma área de mata fechada. A vida lá era dura. Não tinha supermercado na esquina, não tinha hospital particular, não tinha nada pronto. Se você precisava de algo, aprendia a fazer, a improvisar, a sobreviver com o que tinha. Foi o pai dela quem ensinou tudo. Ele conhecia a mata como poucos. Sabia quais plantas curavam ferimentos, quais frutos eram seguros para comer, como fazer fogo sem fósforo, como construir um abrigo que aguentasse tempestade. Ana passou a infância inteira aprendendo essas coisas ao lado dele, achando que nunca ia precisar. Ela queria sair dali, vir para a cidade grande, ter uma vida diferente. E conseguiu. Mas aquele conhecimento ficou guardado dentro dela, como sementes dormentes, esperando o momento certo para brotar. A mansão dos Mendonça era outro universo. Mármore importado da Itália, quadros de artistas famosos, empregados para cada função. Ana não morava lá. Ela voltava todo dia para sua casinha simples na Zona Leste, onde dividia aluguel com 2 amigas. Acordava no escuro, enfrentava trânsito, trabalhava o dia inteiro, voltava cansada, mas não reclamava. Era o trabalho dela. E ela gostava genuinamente de Lucas. O menino era doce, carinhoso, sempre desenhava cartinhas para ela com corações e estrelas. Mas tinha alguém na vida de Rafael que odiava Ana. Verônica Albuquerque, 32 anos, a noiva. Verônica era filha de uma família tradicional de São Paulo. Cresceu em Higienópolis, estudou em colégio suíço. Ela não trabalhava porque não precisava. O que ela fazia era frequentar festas beneficentes, almoçar em restaurantes caros, ir a spas exclusivos e planejar o que ela chamava de casamento do século. Verônica tratava Ana como se ela fosse invisível. Ou pior, como se fosse um objeto ali só para servir. Pegue minha bolsa, traga minha água, cuide do menino, estou ocupada. Sempre nesse tom, sempre deixando bem claro que Ana era inferior, que estava ali para obedecer. Foi Rafael quem teve a ideia da viagem para a Amazônia, uma tentativa rara de se conectar com o filho. Ele tinha fechado um contrato gigante de exportação na semana anterior e resolveu tirar uns dias. Vou levar o Lucas para conhecer a floresta. Vai ser uma aventura que ele nunca vai esquecer, ele disse para Verônica durante o jantar. Verônica fez uma cara de nojo absoluto. Rafael, você sabe que eu detesto insetos. E umidade. Meu cabelo fica horrível com umidade. Você realmente vai para aquele fim de mundo? Vou. É importante para o Lucas. Então leva a babá. Ela que aguente os mosquitos e o calor. Para isso que você paga ela todo mês, não é mesmo? Rafael nem pensou 2 vezes. Ele realmente não saberia cuidar do filho sozinho durante 3 dias. Não por incapacidade real, mas porque nunca tinha feito isso na vida. Então ligou para Ana naquela mesma noite. Ana, consegue viajar conosco semana que vem para a Amazônia? Só 3 dias. Vou compensar no seu pagamento. Ana topou na hora. Ela sempre topava tudo que envolvia Lucas. E uma parte dela ficou curiosa. A Amazônia. Ela nunca tinha ido para lá, mas tinha ouvido falar a vida inteira. Seria diferente da mata mineira onde cresceu, mas talvez não tão diferente assim. Talvez as árvores conhecessem a mesma língua. No dia da viagem, a mansão estava agitada desde cedo.
Rafael fazendo ligações de última hora, checando documentos, confirmando reservas. Lucas empolgadíssimo, correndo pela casa com a mochila cheia de brinquedos e livros sobre animais da floresta. Ana separando roupas práticas, remédios, protetor solar, repelente, tudo que uma criança de 8 anos precisaria. Ela estava na cozinha preparando sanduíches para o voo quando Verônica apareceu. Roupão de seda, taça de champanhe na mão às 9 da manhã, unhas recém-feitas brilhando. Vão se divertir no meio do mato, ela disse com ironia, observando Ana trabalhar. Então esperou Rafael sair da cozinha e puxou Ana para o canto, longe de ouvidos curiosos. Os olhos de Verônica ficaram frios como gelo. Lembre-se do seu lugar, queridinha. Você está aqui para servir. Não se esqueça disso. Não importa para onde vocês vão. Você continua sendo a empregada. E ele continua sendo meu noivo. Entendeu bem? Ana só assentiu. Não valia a pena responder. Não valia a pena criar conflito. Mas aquela ameaça velada ficou pendurada no ar como fumaça tóxica. O helicóptero particular estava esperando no hangar privado da família. Luxuoso, com bancos de couro macio, ar-condicionado, até uma geladeirinha com bebidas importadas e chocolates suíços. Lucas ficou grudado na janela desde a decolagem, apontando para as nuvens, para os prédios ficando pequenos, para o mundo lá embaixo. Rafael estava no telefone resolvendo mais um problema de exportação, como sempre. Ana ficou quieta no banco de trás, olhando a cidade de São Paulo ficar para trás, pensando na ironia de estar voando em helicóptero de rico para ver uma floresta. O voo deveria durar 2 horas. Destino: um ecolodge exclusivo e caríssimo no coração da Amazônia. Acessível apenas por via aérea, onde ricos iam para se conectar com a natureza sem abrir mão de suítes climatizadas, spa, com tratamentos faciais e comida de chefe premiado. Natureza com todo o conforto possível. O piloto era experiente. Uns 45 anos, veterano. Já tinha feito aquela rota dezenas de vezes sem problema nenhum. Conversava tranquilo com Rafael sobre rotas de voo e clima. Tudo corria perfeitamente bem. Até que não correu mais. A pane foi súbita e brutal. Um barulho horrível vindo do motor. O helicóptero começou a tremer. O piloto tentou compensar, mãos firmes nos comandos, mas o aparelho começou a perder altitude rápido. Muito rápido. Rafael largou o telefone. Lucas começou a gritar de pavor. Ana sentiu o estômago virar e o coração disparar. "Segurem firme! Vamos cair!" O piloto gritou. O impacto quando bateram no chão foi terrível. A cabine chacoalhou com violência. O barulho de metal sendo amassado misturado com galhos quebrando. E então, depois do caos, veio aquele silêncio pesado, carregado de poeira e medo e choque. Ana abriu os olhos devagar. Dor aguda no ombro. Gosto de sangue na boca. Ela olhou ao redor tentando entender. O helicóptero estava completamente torto, preso entre árvores enormes. O piloto estava imóvel na frente, a cabeça caída para o lado de um jeito que não era natural. Rafael estava desmaiado, sangue escorrendo forte do couro cabeludo. Lucas chorava desesperado, mas parecia fisicamente inteiro. Foi quando ela sentiu o cheiro forte de querosene vazando e viu as primeiras chamas começando a subir pela parte da frente da cabine, onde o motor tinha se despedaçado. Naquele momento, algo aconteceu dentro de Ana. O instinto antigo, guardado por anos, acordou com força total. Ela destrancou o cinto com mãos que tremiam, mas não hesitavam, ignorou completamente a dor no corpo e puxou Lucas para fora do helicóptero. "Corre! Corre para longe daqui agora!" Ela ordenou com uma voz que o menino nunca tinha ouvido. Lucas obedeceu, tropeçando em raízes, se afastando. E então Ana voltou. Voltou para dentro do helicóptero em chamas. Voltou para Rafael. Ele estava pesado, inconsciente, um peso morto.
O fogo estava chegando cada vez mais perto, o calor ficando insuportável. Ana não pensou, não calculou as chances. Não parou para ter medo. Ela simplesmente agiu. Passou os braços por baixo dos ombros dele e começou a puxar com toda a força que tinha no corpo. E foi assim, arrastando um milionário inconsciente para longe das chamas, que tudo começou de verdade. A noite caiu rápido demais na Amazônia. Um momento ainda tinha aquela luz filtrada verde pelas copas das árvores. No seguinte, a escuridão era quase total e sufocante. O único som era o crepitar distante dos destroços do helicóptero ainda queimando e os ruídos noturnos da floresta. Grilos cantando, sapos coachando, o grito distante de algum bicho que Ana não conseguia identificar, algo maior se movendo entre os arbustos mais longe. Ana sabia o que precisava fazer. Fogo. Não para se aquecer, porque a noite era quente e pegajosa de umidade, mas para manter os animais afastados. Ela tinha aprendido isso com o pai quando era pequena. Luz e som afastam a maioria dos predadores. Eles não gostam de fogo, respeitam o fogo. Ela começou a juntar material. Galhos secos caídos no chão, folhas mortas, pedaços de casca de árvore que se soltavam fácil. Lembrou exatamente do que o pai ensinava. Fricção entre madeiras secas. Paciência. Mãos firmes e movimento constante. Não desistir quando parece impossível. Demorou muito mais do que ela lembrava da infância. As mãos doíam, os músculos dos braços queimavam, mas ela continuou. Continuou até ver a primeira fagulha minúscula aparecer. O coração dela pulou. Ela soprou devagar, delicadamente, alimentou aquela fagulha frágil com folhas bem secas. E aos poucos, a chama pequena nasceu. Ela adicionou gravetos finos, depois galhos maiores, e em alguns minutos tinha uma fogueira decente iluminando a pequena clareira onde eles estavam. Lucas tinha parado de chorar e ficou hipnotizado olhando para o fogo dançando. Ele se aproximou, sentou perto, estendeu as mãos para sentir o calor mesmo sem precisar. "Tá com fome?" Ana perguntou baixo. Lucas balançou a cabeça que sim, os olhos ainda vermelhos e inchados de tanto chorar. Ana tinha algumas barras de cereal na mochila pequena, que sempre carregava com coisas de Lucas. Dividiu com ele, dando a maior parte para o menino. "Come devagar. Amanhã, quando clarear, a gente procura água limpa e comida de verdade na mata. Mas por enquanto é isso." Rafael continuava inconsciente deitado ali perto. Ana se arrastou até ele, checou o pulso no pescoço. Estava fraco, mas constante. Ela limpou o ferimento na cabeça dele com um pouco de água, de uma garrafa que tinha sobrado na mochila. Rasgou mais um pedaço da própria blusa já destruída para fazer um curativo melhor e mais firme. Ele precisava urgentemente de hospital, de médicos de verdade, de remédios e exames. Mas não tinha nada disso ali. Não tinha nada além dela e do conhecimento antigo que carregava. Ela fez o máximo que podia fazer. A madrugada foi muito longa e difícil. Ana quase não dormiu, sempre acordando assustada com qualquer barulho diferente na floresta. Lucas dormiu no colo dela, agarrado como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que tinha virado completamente de cabeça para baixo. E era exatamente isso, de certo modo. Quando o sol finalmente começou a nascer através das copas das árvores, trazendo aquela luz esverdeada e filtrada, Ana já estava de pé. Ela precisava urgentemente encontrar água potável e construir um abrigo melhor e mais protegido. Os destroços do helicóptero eram completamente inúteis para eles agora, até perigosos, porque podiam atrair animais curiosos ou explodir de novo. Ela pegou Lucas pela mão com firmeza. "Vamos procurar um riacho agora, mas você fica perto de mim o tempo todo. Não solta a minha mão. Entendeu bem?" Lucas assentiu sério.
A mata era incrivelmente densa e difícil de atravessar. Cipós pendurados por todo lado tentando te enroscar. Raízes enormes que pareciam armadilhas para te fazer tropeçar. Insetos zunindo perto do rosto. O calor úmido que grudava na pele. Mas Ana sabia o que procurar. Sons de água corrente, mesmo que distantes. Tipos de plantas e musgos que crescem sempre perto de rios. E ela encontrou depois de quase 1 hora, andando devagar. Um riacho pequeno, mas bonito. Água transparente correndo suave sobre pedras lisas. É seguro beber direto? Lucas perguntou, olhando desconfiado. A gente vai ferver primeiro usando fogo. Aí fica completamente seguro. Mas essa água já é bem mais limpa que muito lugar. Eles encheram as garrafas vazias que tinham. Ana encontrou ao longo do caminho algumas frutas que ela reconheceu das descrições que o pai fazia. Não eram muitas, mas eram algo. Comida, energia, sobrevivência. Voltaram para onde Rafael estava. Ele continuava sem acordar, mas Ana notou que a respiração dele parecia um pouquinho mais forte, mais regular. Bom sinal, talvez. Ana passou o resto daquele dia inteiro construindo um abrigo de verdade. Ela cortou galhos usando pedras afiadas, arrancou folhas grandes de palmeira, usou cipós para amarrar e criar estrutura. Trabalhou sem parar, até as mãos ficarem em carne viva. Lucas tentou ajudar como conseguia, trazendo folhas, segurando galhos. Você sabe fazer tudo isso de verdade? Ele perguntou impressionado, vendo a estrutura crescer. Meu pai me ensinou tudo quando eu tinha mais ou menos a sua idade. A gente morava perto de uma mata. Seu pai era tipo um herói, então? Ana sorriu pela primeira vez desde o acidente. Era assim, do jeito dele. Um herói silencioso que nunca apareceu em jornal nenhum. No segundo dia completo na selva, Rafael finalmente acordou. Confuso, desorientado, com a cabeça latejando de dor insuportável. Ele abriu os olhos devagar e viu Ana agachada bem ao lado dele, segurando uma cuia improvisada feita de casca com água fresca. Bebe bem devagar. Ela instruiu com voz calma, mas firme. Ele obedeceu, a garganta seca demais para questionar. O quê? O que aconteceu exatamente? O helicóptero caiu. O piloto morreu no impacto. Lucas está bem fisicamente. Você bateu forte a cabeça e ficou desacordado por quase 2 dias inteiros. Rafael tentou se levantar rápido demais, mas a tontura violenta o derrubou de volta. A gente precisamos conseguir ajuda de algum jeito. Eu sei disso, mas não tem ninguém por perto aqui. Nenhum sinal de resgate ainda. A gente está completamente sozinho por enquanto, mas estou fazendo tudo o que posso. Ele olhou ao redor lentamente, tentando processar. O abrigo improvisado, mas impressionantemente bem construído. A fogueira mantida acesa. As frutas separadas cuidadosamente numa folha larga. Água limpa fervendo numa lata amassada que ela tinha achado. E Ana, com o rosto sujo de terra, a roupa toda rasgada e manchada, o cabelo preso de qualquer jeito, mas com aquele olhar absolutamente calmo e determinado de quem sabe exatamente o que está fazendo. Pela primeira vez na vida adulta inteira, Rafael Mendonça percebeu com clareza brutal que não tinha controle nenhum de nada, que seu dinheiro todo não valia absolutamente nada ali no meio da selva, que seus contatos poderosos, sua influência social, seus cartões de crédito sem limite, tudo completamente inútil. A única coisa que realmente importava naquele momento era a mulher que ele mal notava no dia a dia, a funcionária que ele pagava mensalmente para cuidar do filho e que agora estava literalmente mantendo ele vivo também. Você salvou a gente, ele sussurrou com dificuldade. A gente ainda não foi completamente salvo, mas vai ser. Eu prometo que vou garantir isso. Nos próximos dias que se seguiram, a vida na selva amazônica virou uma rotina estranha, mas funcional. Ana saía toda manhã cedo para buscar água fresca no riacho, procurar frutas e raízes comestíveis.
checar as armadilhas simples que ela tinha construído para tentar pegar peixes pequenos ou algum outro animal. Rafael, ainda muito fraco e tonto, ficava no abrigo descansando com Lucas. E pela primeira vez na vida dele, realmente conversava com o próprio filho. Conversas de verdade, não aquelas perguntas rápidas entre telefonemas de trabalho. Pai, você acha que a Ana é a pessoa mais incrível do mundo? Rafael olhou para o filho. Acho sim, Lucas. Muito incrível mesmo. Eu sempre soube que ela era especial. Sempre. Rafael observava Ana voltar todo final de tarde, sempre suada e cansada, sempre com arranhões novos nos braços e pernas, mas sempre com aquele sorrinho tranquilo e acolhedor para Lucas. E ele sentiu algo mudar profundamente dentro do peito. Não era só gratidão simples por ela ter salvado a vida dele. Era uma admiração genuína e profunda. Um respeito que ele nunca tinha sentido por ninguém antes. E algo mais que ele não esperava sentir. Algo que assustava e encantava ao mesmo tempo. Ana também estava sentindo. Nas longas conversas à noite, sentados perto do fogo crepitante, com Lucas já dormindo entre eles. Rafael contava sobre a pressão constante e sufocante de administrar o império herdado da família. Nunca tive escolha real de nada. Desde pequeno sempre foi: você é um Mendonça. Você tem responsabilidades enormes com a família. Às vezes eu esqueço completamente de viver de verdade, sabe? E agora? Ana perguntou, olhando para o fogo. Agora, preso no meio dessa selva sem nada, eu tô vivendo mais intensamente do que vivi nos últimos 10 anos inteiros da minha vida. Os olhos dos dois se encontraram naquele momento, e ficou aquele silêncio carregado de significado. Aquele tipo específico de silêncio onde milhares de coisas estão sendo ditas sem nenhuma palavra ser pronunciada. Lucas era a ponte perfeita entre os dois. O menino ficava visivelmente feliz toda vez que via o pai e Ana conversando, rindo juntos de alguma história, trabalhando lado a lado. Era a família que ele sempre tinha desejado secretamente ter. No quarto dia completo na floresta, quando o sol estava quase se pondo, eles ouviram algo diferente. Um som mecânico distante, cortando o silêncio natural. Motor, hélices, helicóptero. A esperança explodiu violenta no peito dos três ao mesmo tempo. Rafael tentou se levantar rápido demais e quase caiu. Ana pegou um galho grande ainda em chamas da fogueira e começou a acenar desesperada, fazendo sinais enormes de fumaça preta. Lucas gritava com toda a força dos pulmões pequenos, pulando e acenando. E milagrosamente, o helicóptero de resgate finalmente os viu. Quando a equipe desceu de rapel, o paramédico mais velho ficou visivelmente chocado com a cena. Meu Deus, como vocês conseguiram sobreviver 4 dias aqui? Rafael, ainda extremamente fraco, mas consciente, apontou para Ana com firmeza. Foi ela. Ela sozinha salvou todos nós. Qual foi a parte dessa história que mais te emocionou até agora? Deixe um comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Aproveita e já clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Antes de serem içados um por um para dentro do helicóptero de resgate, Rafael segurou a mão de Ana com força. Os dedos dele, ainda fracos, entrelaçaram nos dela. Seus olhos encontraram os olhos dela naquele momento carregado. Ele queria desesperadamente dizer tantas coisas. Queria agradecer de verdade. Queria confessar tudo que estava sentindo crescer dentro dele. Mas tudo que conseguiu sair foi um obrigado fraco e embargado de emoção. Mas Ana entendeu perfeitamente, porque ela também estava sentindo exatamente a mesma coisa. Aquele breve momento de gratidão pura e conexão verdadeira foi o último momento de paz real que eles teriam por um tempo muito longo. A notícia do resgate dramático virou manchete nacional imediata.
magnata do agronegócio e filho de 8 anos, sobrevivem milagrosamente à queda de helicóptero na Amazônia. Os grandes jornais de São Paulo estamparam na primeira página. As redes sociais explodiram completamente. Todo mundo queria saber cada detalhe mórbido do acidente. Rafael foi levado direto de helicóptero para o Hospital Sírio-Libanês, o mais caro e equipado de São Paulo. Traumatismo craniano considerado leve, desidratação severa, vários cortes e hematomas pelo corpo. Nada que fosse ameaçar a vida dele. Lucas foi minuciosamente examinado por pediatras e liberado no mesmo dia, fisicamente intacto. Ana foi rapidamente checada por uma enfermeira e praticamente mandada embora para casa. Afinal de contas, ela era só a babá contratada. Mas Rafael não permitiu isso. Ela fica aqui. Eu quero que ela fique perto de mim. A equipe administrativa do hospital estranhou bastante a exigência, mas obedeceu. Ana ganhou um quarto confortável ao lado do dele. Roupas limpas novas, comida boa, cama macia, descanso merecido. Verônica Albuquerque chegou no hospital no dia seguinte como um verdadeiro furacão perfumado. Salto altíssimo, roupa de grife caríssima, maquiagem impecável recém-feita, cabelo perfeito. Ela entrou no quarto particular de Rafael, fazendo questão absoluta de parecer preocupada. Meu amor querido, que susto horrível! Eu fiquei completamente desesperada quando soube. Rafael olhou para ela demoradamente. E pela primeira vez na vida dele juntos, ele realmente viu. Viu com clareza total a falsidade óbvia. Viu que ela não estava genuinamente preocupada com ele como pessoa. Estava preocupada com a imagem pública, com o casamento caro já planejado, com o que a alta sociedade ia comentar. Cadê a Ana? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Verônica travou visivelmente por um segundo. A babá. Ah, imagino que mandaram ela para casa já, não é? Não, ela está aqui no hospital. E vai continuar aqui perto. O tom dele foi seco e definitivo. Verônica forçou um sorriso plástico. Claro, meu bem. Como você quiser, não vou discutir. Mas quando ela saiu do quarto e a porta se fechou atrás dela, o sorriso falso sumiu completamente do rosto. Os olhos ficaram duros. Ela pegou o celular e discou um número conhecido. Helena Mendonça atendeu no segundo toque. Helena tinha 65 anos e era tudo o que você esperaria de uma matriarca da alta sociedade paulistana. Controladora ao extremo, rígida nas tradições, completamente obcecada por status social e linhagem familiar. Ela tinha escolhido Verônica pessoalmente para ser noiva do filho. Uma moça do mesmo nível social impecável, da mesma classe privilegiada, perfeita no papel de futura esposa de um Mendonça. Helena, temos um problema sério, Verônica disse ao telefone com voz tensa. Que tipo de problema? Aquela babá. O Rafael está agindo muito estranho em relação a ela. Parece que ele está desenvolvendo algum tipo de interesse, algo além de gratidão normal. Helena ficou completamente em silêncio por vários segundos. Depois disse friamente: Isso é absolutamente inaceitável. Eu vou resolver essa situação. A sabotagem começou de forma sutil e calculada. Verônica começou a espalhar comentários envenenados para as amigas próximas do círculo social. Tadinho do Rafael, acho que ele ficou meio confuso mentalmente depois daquele acidente terrível. Está dando atenção exagerada demais para a funcionária contratada. Sempre com aquele tom perfeito de falsa preocupação e pena. As amigas, como boas fofoqueiras da elite, espalharam rapidamente. E o boato começou a crescer e se transformar como um câncer. Dizem que a babá foi negligente no cuidado, que o acidente foi culpa direta dela. Mentiras completas, mas mentiras muito bem contadas e embaladas. Helena Mendonça foi ainda mais direta na abordagem. Ela apareceu no hospital 2 dias depois,
e confrontou o filho sem rodeios. Rafael, estou ouvindo coisas absolutamente absurdas circulando. Você está realmente se envolvendo emocionalmente com uma empregada doméstica? Mãe, para com isso agora. A Ana salvou a minha vida. E salvou o Lucas também. E você já agradeceu adequadamente. Já pagou a ela. Inclusive generosamente, imagino. Agora ela precisa voltar para o lugar dela. O lugar dela é exatamente onde eu decidir que é. Helena apertou os olhos perigosamente. Você está manchando o nome respeitado da família Mendonça. Pense seriamente no que as pessoas importantes vão dizer e comentar. Eu sinceramente não me importo nem um pouco com o que pessoas vazias vão dizer. Foi a primeira vez na vida adulta inteira que Rafael falou desse jeito direto com a mãe. E Helena percebeu assustada que tinha perdido completamente o controle que sempre teve sobre o filho. Então ela decidiu se unir formalmente com Verônica. E as duas começaram a planejar algo mais efetivo. Rafael recebeu alta médica do hospital uma semana depois do resgate. Ele insistiu categoricamente que Ana fosse com ele direto para a mansão. Você precisa descansar adequadamente também. E o Lucas quer muito você por perto dele. Ana aceitou hesitante, mas ela sentia claramente que algo estava errado no ar. Os olhares gelados de Verônica, o jeito friamente hostil de Helena, a tensão pesada que preenchia todos os cômodos. Foi durante um jantar formal tenso que a bomba finalmente explodiu. A família inteira estava reunida na sala de jantar imensa. Rafael na cabeceira, Lucas ao lado, Ana um pouco mais distante, Verônica e Helena nas outras cadeiras. O clima estava insuportavelmente pesado. Verônica esperou calcular o momento perfeito. Então deixou cair a bomba, como se fosse apenas um comentário casual sem importância. Rafael, querido, você por acaso viu aquele colar de diamantes que sua falecida avó me deu de presente? Sumiu misteriosamente do meu quarto. Helena entrou na deixa preparada. Sumiu quando exatamente? Esses últimos dias. Não faço ideia de onde pode estar. Muito estranho. Rafael franziu a testa incomodado. Deve estar guardado em algum lugar que você esqueceu. Você sempre perde ou esquece onde coloca suas coisas. Eu jamais perderia ou esqueceria joias valiosas da família, Rafael. Jamais. Ana estava quieta comendo em silêncio, mas sentiu claramente o olhar venenoso das duas fixo em cima dela. No dia seguinte de manhã, o colar convenientemente apareceu, dentro da bolsa pessoal de Ana. Verônica encontrou durante uma busca inocente e fez absoluta questão de mostrar dramaticamente para todo mundo na casa. Olhem só onde o colar estava, dentro da bolsa dela. Ana ficou em choque total. Eu nunca pegaria. Eu juro que não fui eu. Helena cruzou os braços com expressão dura. Sempre soube que era extremamente perigoso deixar estranhos de fora entrarem livremente na nossa casa. Rafael olhou demoradamente para Ana. Viu o desespero genuíno estampado no rosto dela, as lágrimas se formando nos olhos. Depois olhou friamente para Verônica. Depois para a mãe Helena. Então a ficha finalmente caiu com força. Vocês plantaram isso de propósito. Ele disse baixo, mas firme. O quê? Rafael, como você ousa dizer uma coisa dessas? Verônica fingiu indignação exagerada. Porque eu conheço a Ana de verdade. Eu vi o caráter dela. E eu não conheço vocês. Não de verdade. Nunca conheci. Ana estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu juro por tudo que não fui eu. Eu nunca, jamais faria uma coisa dessas. Rafael acreditou completamente. Mas a pressão familiar era enorme e esmagadora. Helena ameaçou explicitamente cortar todas as relações familiares. Verônica ameaçou terminar o noivado publicamente e expor todo o escândalo vergonhoso para a mídia. Rafael estava sendo brutalmente empurrado contra a parede. E Ana percebeu com clareza dolorosa. Ela estava causando problemas imensos para ele.
Então tomou a decisão pesada. Eu vou embora desta casa. É muito melhor assim para todos. Não, você não vai a lugar nenhum. Rafael, olha o que está acontecendo por minha causa. Eu não pertenço a este mundo rico. Nunca pertenci e nunca vou pertencer. Então eu saio completamente dele. Foi uma frase simples de 6 palavras, mas mudou absolutamente tudo. Tinha um evento beneficente importante já marcado há meses. Um daqueles eventos gigantescos e caros, onde a elite paulistana inteira se reunia oficialmente para ajudar os necessitados, enquanto na verdade só usava roupas de grife caríssimas e bebia champanhe importado. Rafael sempre odiou profundamente aquilo, mas sempre comparecia. Era parte obrigatória do jogo social. Dessa vez, ele decidiu usar o evento para algo completamente diferente. O Yacht Clube de Santos estava absolutamente lotado naquela noite. Todos os nomes importantes e poderosos estavam presentes. Grandes empresários, políticos influentes, socialites famosas, artistas. Verônica estava radiante e confiante, achando que finalmente tinha vencido a batalha. Afinal, Rafael estava ali ao lado dela, sorrindo para fotos. E Ana tinha ficado na mansão cuidando de Lucas como sempre. Ou pelo menos, era exatamente o que ela pensava. Rafael subiu calmamente ao palco principal durante o intervalo do leilão beneficente. Ele pegou o microfone das mãos do apresentador surpreso. Boa noite a todos os presentes. Eu sei perfeitamente que vocês estão aqui para apoiar causas supostamente nobres. E eu quero falar sobre uma causa específica hoje. A verdade absoluta. O salão enorme ficou instantaneamente em silêncio pesado. Há algumas semanas atrás, eu sofri um acidente aéreo grave. Meu helicóptero particular caiu no meio da floresta amazônica. Eu tinha certeza que ia morrer ali. Meu filho pequeno achava que ia morrer também. Mas uma mulher simples, que todos vocês aqui desprezariam sem pensar 2 vezes, nos salvou a vida. Ele olhou diretamente para Verônica na primeira fila. A força física e emocional que ela demonstrou não se compra com dinheiro nenhum. O caráter sólido que ela mostrou não tem preço em lugar nenhum. O amor verdadeiro que ela demonstrou é a única coisa que realmente importa nesta vida. E eu desperdicei anos inteiros da minha existência ignorando completamente isso. Verônica ficou visivelmente pálida. Então eu quero anunciar aqui publicamente, para todos os presentes e para quem está assistindo, que o meu noivado oficial com Verônica Albuquerque está completamente terminado a partir deste exato momento. Porque eu não posso e não vou casar com alguém que conscientemente tenta destruir a pessoa que literalmente salvou a minha vida e a do meu filho. O salão inteiro explodiu em murmúrios chocados. Câmeras de jornalistas disparando flashes freneticamente. Celulares gravando tudo. Verônica tentou desesperadamente falar algo, mas Rafael continuou implacável. E tem mais uma coisa importante. A mulher que eu amo de verdade, que eu respeito infinitamente mais do que qualquer pessoa presente neste salão caro, está aqui hoje. Ana Silva, pode vir aqui no palco comigo, por favor? Ana estava escondida discretamente nos fundos do grande salão. Rafael tinha pedido insistentemente para ela comparecer, mas não tinha contado absolutamente nada do plano. Ela subiu no palco tremendo visivelmente, completamente sem entender o que estava acontecendo. Rafael segurou a mão dela com firmeza na frente de todos. Foi exatamente essa mulher incrível que me carregou literalmente nas costas para longe do helicóptero em chamas. Foi ela quem manteve meu filho vivo e seguro por dias na selva. Foi ela quem me mostrou finalmente o que realmente importa na vida. As lágrimas desceram abundantes no rosto de Ana. Verônica perdeu completamente a compostura controlada. Ele enlouqueceu. O acidente deixou ele completamente louco. Ela é só uma aproveitadora interesseira. Foi exatamente nesse momento que a voz pequena, mas clara de Lucas cortou o salão inteiro. É mentira!
Todas as cabeças viraram simultaneamente. Lucas estava de pé firme na entrada principal do salão, segurando a mão de um segurança da família que o tinha trazido correndo. Ele tinha fugido esperto da mansão, especificamente para ir atrás do pai. "É tudo mentira dela!" Lucas gritou, apontando diretamente para Verônica com o dedo. "Eu ouvi tudo. Eu ouvi ela no telefone falando com alguém que ia colocar o colar escondido na bolsa da Ana. De propósito. Ela disse que a Ana era uma Zé Ninguém e que ia dar um jeito definitivo de mandar ela embora para sempre da nossa casa." O silêncio que desceu sobre o salão foi absolutamente total e pesado. Um jornalista importante presente estava transmitindo tudo ao vivo pelas redes sociais. A transmissão estava rodando para centenas de milhares de pessoas assistindo em tempo real. Milhões veriam depois. Verônica tentou rir nervosamente. "Isso é completamente absurdo. Uma criança confusa não pode. Uma criança não mente sobre o que viu e ouviu com os próprios ouvidos." Rafael cortou o gelado. "Mas você mente perfeitamente. E minha mãe, Helena, também." Helena, que estava sentada tensa na primeira fila, ficou branca como papel. O escândalo foi instantâneo e devastador. A confissão involuntária de Lucas, transmitida ao vivo para milhares, virou notícia nacional em menos de 10 minutos. As redes sociais literalmente explodiram. O vídeo foi compartilhado dezenas de milhares de vezes em uma hora. Verônica Albuquerque tentou freneticamente sair do salão, mas foi completamente cercada por jornalistas agressivos. As câmeras não largavam dela. "Verônica, é verdade que você armou tudo para incriminar a babá? Verônica, você realmente plantou evidências falsas? Verônica, o que você tem a dizer sobre essa acusação da criança?" Ela não conseguia responder nada. Não tinha como responder. Não tinha defesa possível. O rosto dela estava vermelho de humilhação profunda. As amigas ricas que sempre a cercavam e bajulavam descaradamente sumiram todas instantaneamente. Ninguém queria ser fotografado ou associado a ela naquele momento de vergonha pública. A família tradicional de Verônica, completamente envergonhada pelo escândalo nacional, cortou imediatamente todos os recursos financeiros. A mesada extremamente generosa que ela recebia mensalmente acabou no dia seguinte. O apartamento de luxo nos jardins que os pais pagavam, ela teve que devolver as chaves em uma semana. A vida confortável de socialite desmoronou completamente da noite para o dia. Verônica teve que arrumar emprego real pela primeira vez. Pela primeira vez na vida inteira, aos 32 anos, ela precisou trabalhar de verdade para se sustentar. E descobriu rapidamente e dolorosamente que no mercado de trabalho, sem qualificações reais, sem experiência profissional, sem contatos úteis, ela não valia absolutamente nada. O oposto exato e irônico do que ela sempre fez com Ana e outras pessoas humildes. Helena Mendonça também pagou um preço altíssimo. Rafael cumpriu a promessa dura que fez. Cortou completamente todas as relações com a mãe. Ela foi terminantemente proibida de ver o neto Lucas até que pedisse perdão sincero e público para Ana. E Helena, orgulhosa e rígida demais para se rebaixar assim, preferiu ficar completamente sozinha. A mansão enorme e vazia onde ela morava ficou ainda mais vazia por dentro. As amigas da alta sociedade pararam totalmente de ligar e convidar. Os convites para eventos beneficentes e jantares secaram. Helena terminou completamente isolada, com todo o dinheiro do mundo disponível, mas sem ninguém, sem o filho, sem o neto, sem nada que realmente importasse para o coração. Marcelo Tavares, o sócio e suposto melhor amigo de Rafael, também tinha participado ativamente da sabotagem. Ele tinha espalhado rumores maldosos no clube, no meio empresarial, dizendo publicamente que Rafael tinha enlouquecido após o trauma do acidente, que estava tomando decisões completamente irracionais,
que não era mais confiável nos negócios. Quando Rafael finalmente descobriu tudo através de terceiros, a conversa foi extremamente curta e direta. Nossa sociedade está oficialmente dissolvida a partir de agora. E eu vou garantir pessoalmente que todo mundo do mercado saiba exatamente por quê. Marcelo tentou se explicar desesperadamente. Rafael, eu só estava genuinamente tentando proteger você. Aquela mulher simples, aquela mulher incrível, salvou a minha vida quando eu estava morrendo. E você tentou me apunhalar covardemente pelas costas. Não tem volta nenhuma. Nunca mais. A dissolução pública da sociedade foi divulgada amplamente. Rafael deu várias entrevistas detalhadas, explicando todos os motivos reais. Marcelo perdeu o principal e maior cliente. Outros empresários importantes começaram a questionar seriamente o caráter real dele. A reputação manchada publicamente levou a perdas financeiras absolutamente enormes. Contratos importantes cancelados. Investidores grandes saindo. Marcelo, que sempre se achou completamente intocável, descobriu amargamente que a palavra dele não valia mais nada no mercado. Rafael usou absolutamente toda a sua influência poderosa para garantir que a história verdadeira de Ana fosse contada do jeito completamente certo. Não como uma história piegas de caridade, de um rico poderoso salvando uma pobre coitada, mas como a verdade pura. Uma mulher extremamente forte, competente, corajosa, que fez o impossível quando literalmente ninguém mais podia fazer nada. Ana virou símbolo nacional, quase da noite para o dia. Grandes jornais, revistas, programas de TV queriam desesperadamente entrevistá-la. No início, ela recusou absolutamente tudo. Eu não fiz nada de extraordinário realmente. Só fiz exatamente o que precisava ser feito naquele momento. Mas Rafael insistiu bastante. As pessoas precisam urgentemente ouvir isso. Precisam entender que heroísmo verdadeiro não tem absolutamente nada a ver com classe social. Que força real não vem de conta bancária. Então Ana finalmente aceitou dar algumas entrevistas. E quando ela contou a história toda com aquela simplicidade natural dela, aquela honestidade crua e verdadeira, milhões de pessoas se conectaram profundamente. Dezenas de milhares de comentários emocionados de apoio, mensagens tocantes de outras mulheres trabalhadoras que se viram completamente refletidas nela. Você me fez acreditar em mim mesma novamente. Obrigada. Rafael também mudou radicalmente. Ele começou a se afastar significativamente do mundo corporativo sufocante. Delegou muito mais responsabilidades. Passou a priorizar acima de tudo o tempo real com Lucas. E com Ana, obviamente. A relação entre eles, que tinha nascido crua no meio do desespero absoluto da selva, floresceu linda na liberdade da verdade finalmente revelada. Eles não precisavam mais se esconder de ninguém. Não precisavam mais fingir que aquilo não era amor verdadeiro. Porque era amor. Desde o primeiro momento em que Rafael acordou confuso na selva e viu Ana cuidando dele com dedicação. Desde o primeiro momento em que Ana percebeu que o homem por trás do título pomposo de milionário era só um homem, frágil, humano, completamente real. 6 meses depois do resgate, Rafael pediu Ana em casamento. Não foi em um restaurante estrelado caríssimo. Não foi com um anel de diamante de 10 quilates. Foi na cozinha aconchegante da casa nova que ele tinha comprado. Bem menor, mais simples e acolhedora, longe do luxo ostensivo e vazio de antes. Lucas estava presente, claro. E foi ele mesmo quem entregou o anel modesto para o pai. A Ana vai ser minha mãe de verdade agora, finalmente? Rafael sorriu emocionado. Se ela topar aceitar. Ana olhou carinhosamente para os dois. O homem que ela amava profundamente. O menino que ela tinha criado com amor, como filho do coração. E sentiu com certeza absoluta que aquilo, aquela família linda e improvisada, era mais real
do que qualquer outra coisa que ela tinha conhecido na vida. Eu aceito com todo o meu coração. O casamento foi pequeno e intimista. Só pessoas que realmente importavam de verdade. Amigos verdadeiros e leais. A família simples de Ana, que veio emocionada do interior de Minas, com olhos brilhando de orgulho. Lucas como pajem orgulhoso. Não teve centenas de convidados fúteis. Não teve festa ostensiva de 3 dias. Não teve displays vazios de riqueza. Teve amor verdadeiro. Teve gratidão sincera. Teve verdade pura. 1 ano depois do casamento, Ana e Rafael tiveram uma filha, Sofia. Uma menina linda de olhos grandes e curiosos e riso fácil e contagiante. Lucas adorou completamente ser irmão mais velho protetor. A família estava finalmente completa. Rafael investiu pesado em um projeto social significativo. Uma escola gratuita de sobrevivência e primeiros socorros em comunidades carentes. Para que muito mais pessoas tenham acesso ao conhecimento prático que a Ana teve. Para que mais vidas possam ser salvas no futuro. Ana participou ativamente e apaixonadamente. Ela ensinava pessoalmente. Mostrava para jovens de periferias que o conhecimento prático vale tanto quanto qualquer diploma caro. Que saber sobreviver, saber resolver problemas, saber agir sob pressão, era poder real. Helena, eventualmente depois de 3 anos inteiros, procurou humildemente o filho. 3 anos duros de solidão absoluta para ela finalmente perceber que o orgulho vazio não aquece ninguém de verdade. Ela pediu perdão. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi completamente sincero. Ana, eu estava terrivelmente errada, muito errada sobre tudo. Eu olhei para você e só consegui ver o que você não tinha materialmente. Não vi absolutamente nada do que você realmente era por dentro. Me perdoa, por favor. Ana aceitou o pedido de coração, porque ela entendia profundamente que gente machucada tende a machucar outras pessoas. E Helena tinha passado a vida inteira aprisionada em um mundo de aparências falsas que nunca a fez genuinamente feliz. Aquele dia terrível na Amazônia, aquele dia em que o helicóptero caiu e o mundo inteiro pareceu desmoronar. Não foi o fim de nada, foi o começo real de tudo, o começo da vida verdadeira e autêntica. Rafael sempre dizia sorrindo, eu precisei perder literalmente tudo para finalmente descobrir o que realmente tinha valor de verdade. E Ana sempre respondia segurando a mão dele, a gente não perdeu nada importante, a gente finalmente se encontrou. Aquele dia na selva não foi apenas um acidente. Foi um recomeço, uma segunda chance. A prova viva de que às vezes a vida precisa desmoronar completamente para que a gente finalmente construa algo real e verdadeiro. A verdadeira força de uma pessoa nunca está no saldo da conta bancária, não está no sobrenome pomposo, não está no carro importado ou na mansão enorme de revista. A verdadeira força está na coragem de fazer o certo quando absolutamente tudo está errado. Está na capacidade de amar quando o mundo inteiro manda odiar. Está na força de seguir em frente quando todo mundo diz que você deveria desistir e aceitar. Ana sempre teve tudo isso dentro dela. E Rafael teve a sorte imensa de perceber a tempo, antes que fosse tarde demais para ambos. Quantas vezes na sua própria vida você já julgou alguém apenas pela aparência externa, pela profissão, pelo endereço? Quantas vezes você deixou de ver o valor verdadeiro de uma pessoa porque estava olhando apenas para as coisas superficiais e erradas? A história real de Ana e Rafael nos lembra com força que as pessoas mais fortes, as pessoas com mais valor verdadeiro, muitas vezes são exatamente aquelas que o mundo ignora e despreza. São as pessoas que acordam cedo todo dia, trabalham duro sem reclamar, cuidam de quem amam com dedicação silenciosa e constante. Se essa história tocou o seu coração, se te fez pensar diferente,
Se te fez enxergar algo importante que você não estava vendo antes, então ela já cumpriu completamente o propósito dela. Se inscreve no canal agora para receber muito mais histórias verdadeiras como essa. Histórias de pessoas reais, de coragem genuína, de amor verdadeiro que transforma. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo onde mostramos que o bem pode sim vencer, que justiça existe, que heróis improváveis podem ter o final feliz que realmente merecem. Deixa um like se você torceu de coração pela Ana desde o começo. Compartilha essa história com alguém que precisa acreditar que mudanças profundas são possíveis. E comenta aqui embaixo o que você achou da transformação completa de Rafael. Será que ele realmente mudou de verdade? Será que o amor verdadeiro pode transformar até quem parecia perdido demais? A resposta está na história que você acabou de ouvir. E talvez está escondida também na sua própria vida. Obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma história que vai te emocionar.